Salvete, discipuli. Chegamos à lição 16, em que nós vamos ver a quinta declinação. Então, rapidamente, aqui na quinta declinação, é a declinação que possui o menor número de substantivos. O tema é em e nós temos pouquíssimas palavras. A palavra dia, dies, dia, a palavra fé, fides, fidei, a palavra esperança, spes, spei, a palavra coisa, que vai aparecer muito neste capítulo, res, rei, que pode significar uma infinidade de coisas, ou ter apenas um significado quando juntada a outra palavra, como res publica, a coisa pública, que nós podemos traduzir também como o Estado. Além da quinta declinação, nós vamos ter a conjugação do verbo esse, que é o verbo ser e estar, no perfectum, aqui concretamente no pretérito perfeito. Então, no português, por exemplo, eu estive, tu estiveste, ele esteve, ou eu fui, tu foste, ele foi. E no latim, o que nós temos aqui será fui, fuiste, fuit, fuimos, fuistes, fuerunt. Então, embora o verbo ser estar seja um verbo irregular, para a construção dos tempos do perfectum, a saber, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro perfeito, as terminações utilizadas, a forma como se faz isso é idêntica às dos verbos, né, de qualquer um dos verbos pertencentes às quatro conjugações. Ou seja, eu vou utilizar o radical do perfectum, que aqui no caso é o fu, e depois utilizar as terminações próprias do pretérito perfeito, a saber, isti, it, imus, istis, erunt. Então, digamos que eu fosse fazer isso com o verbo amar, né? Então, mesma coisa, amaui, eu amei, tu amaste, ele amou. Amaui, amauisti, amauit. Amauimus, amauistis, amauerunt. Então, quais são os tempos primitivos do verbo ser, estar? Então, sum, es, esse, fui. Lembrando que, para tempos primitivos, quais são os, ou seja, são aqueles tempos verbais, os tempos primitivos, nos quais nós conseguimos, em tese, conjugar qualquer tempo verbal, forma verbal desse verbo em específico. Então, aqui nós temos a primeira pessoa do singular, sum, do presente do indicativo ativo, aqui a segunda pessoa do singular, do presente do indicativo ativo, esse, nós vamos ter o quê? O infinitivo presente. Infinitivo presente ativo, da voz ativa, que no infinitivo nós podemos ter voz passiva também. E aqui é a primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito, do indicativo ativo. Neste capítulo, nós vamos ver também, então, deixa eu colocar aqui o verbo amar como comparação. Amo, amas, amare, amaui, amatum. Então, com o verbo amar aqui, diferente do verbo ser estar, nós vamos ter também o supino, tá? Mas o verbo ser estar não tem supino. Mesma coisa, ó. Amo, primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo ativo. Eu amo. Tu amas, amas. Segunda pessoa do singular, do presente, do indicativo ativo. Amare, tá? O nosso foco vai estar aqui. Amare, assim como esse, é o que? É infinitivo, presente, ativo. E amaui, eu amei, primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito, do indicativo ativo. Então, se é ser estar, nós não vamos ter a voz passiva do verbo ser estar, não falo sou sido. E amar é o infinitivo do verbo amar. Se eu quisesse falar assim, ter amado, tá? Então,
Amare é o quê? Infinitivo, presente, ativo. E amar. Vamos colocar aqui. Amar, né, no português. No latim fica amare. Se eu quisesse falar o passado de ter amado, no latim é amavisse. Vou aumentar aqui o tamanho. No latim será amavisse. E será o quê? Infinitivo, passado, ativo, tá? Então, vejam que colocar no meio da linha aqui é difícil, né? Como que eu formo isso? O infinitivo presente ativo, ele já é dado. Como eu faço para formar o infinitivo passado ativo? Ter amado. Eu tenho que ir à forma do perfecto, tá aqui, ó, amal, até antes desse i, que esse i aqui é de primeira pessoa do singular do pretérito perfeito, do indicativo ativo, e acrescentar a terminação isse. Então, amawisse, ter amado. Vai aparecer abaixo o verbo vencer, ganhar, superar. Então, supero, superas, supero, superas, superare, superaui, superato. Então, a mesma coisa, ter vencido, superauisse. Bem, então aqui nós temos um horologium, um relógio, início, né, do dia, meio-dia, né, e noite. Aqui nós temos dies ater, um dia escuro ou dia preto. Ater é um adjetivo de primeira classe. Ater, atra, atrum. E dies é uma palavra de quinta declinação. Aqui nós temos valum, que é uma palavra neutra, que é monte, um monte alto, ou um monte escarpado, essa tradução também é permitida, e um monte, literalmente, não alto, não escarpado. Valum ardum, valum non ardum. Aqui nós temos corvus ater, né, um corvo preto, símbolo SPQR, então famoso, que significa, essa é uma sigla que significa Senatus Populusque Romanus. Esse que é uma enclítica, significa e, então o Senado e o povo romano, né? Senatus et Populus Romanus. O cônsul Cícero, né? Cicero cônsul, e aqui o magistrado, magistratus, que é uma palavra de quarta declinação que nós já vimos. Então, vamos para a tradução. Uma coisa muito importante, pessoal, na língua portuguesa, nós temos, no pretérito perfeito, uma coincidência de forma para dois verbos. Então, nós temos o verbo ser estar. Eu sou feliz. Eu jogo para o passado, eu fui feliz, correto? Só que nós temos também o verbo ir. Eu vou para Roma, eu fui para Roma. Então, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós vocês, eles foram, na língua portuguesa, pode ser tanto o pretérito perfeito do verbo ser, como o pretérito perfeito do verbo ir. Isso não se aplica na língua latina. Na língua latina, o verbo ir, verbo de movimento, é o verbo eu. Tá? Então, muito cuidado ao realizarem aqui a tradução. Então, ubi fuisti, ubi fuistis. Eu não posso dizer onde foste, onde fostes, porque claramente aqui o significado é qual? Onde estiveste, ou onde vós estivestes, ou onde você esteve, onde vocês estiveram. Nós acabamos de ver aqui a segunda pessoa do singular, fuisti. Segunda pessoa do plural, fuistis. Vejam a semelhança com a língua portuguesa. Eu fui, tu foste, ele foi.
nós fomos, vós fostes, eles foram. Em campo fuimos. Ou seja, eu estive no campo. Ou, entre parênteses, ele vai utilizar ambas pessoas, do singular e do plural. Nós estivemos no campo. Então, ubi significa onde. Então, na minha resposta, se aqui é um advérbio de lugar, na minha resposta, espera-se um adjunto adverbial de lugar, respondendo essa pergunta onde? No campo. In mais ablativo responde essa pergunta. Campus é uma palavra masculina de segunda declinação e se encontra no caso ablativo no singular, no campo. Por isso a terminação o. Então, nós estamos aqui, segunda declinação, campus, ablativo, que é o caso próprio do adjunto adverbial, dos adjuntos adverbiais em geral, em campo, que é masculino. Né? Uns 3, se fosse, né? Tem até mesmo neutro. Mas aqui é masculino. Quis amicorum tecum vobiscum fuit. Então, fuit é o meu verbo. Esteve. Onde está o meu sujeito? Está aqui, ó. Quem. E depois eu tenho um genitivo plural, ou seja, quem dos amigos. Quem dos amigos? Ou quem dos teus amigos? Quem dos amigos esteve? E aqui nós vamos ter tecum, ou seja, contigo, ou vobiscum, convosco. Então, como eu sei que aqui é contigo e aqui é convosco? Eu vou para a tabela dos pronomes e aqui nós temos os pronomes pessoais. Quem está com alguém, ou seja, um adjunto adverbial de companhia, que também vai no ablativo. E aqui no ablativo, assim como na língua portuguesa nós colocamos com, comigo, contigo, consigo, etc., no latim mesma coisa. Mecum, primeira pessoa, singular e plural, mecum nobiscum. Segunda pessoa, singular e plural, tecum vobiscum. E a terceira pessoa é idêntica no singular secum. Então, aqui é uma curiosidade da linguística histórica, que como pode mecum significar comigo, e na língua portuguesa nós temos isso daqui, ó, comigo, tá? Umigo já seria isso, mecum. Só que, para reforçar, nós colocamos esse co. Por isso, eu não tenho migo, tigo, sigo na língua portuguesa. Eu tenho comigo, contigo, consigo. Tá? São curiosidades, reforços utilizados que foram aos poucos moldando a língua portuguesa. Então, quem dos amigos, genitivo plural, esteve contigo, ou consigo, né, convosco. Cunct mecum nobis, cunct mecum, ou nobiscum, fuerunt. Então, estiveram, todos estiveram comigo, ou todos estiveram conosco. Aqui nós temos o verbo fueras, ou fueratis, segunda pessoa, aqui do singular e aqui do plural. Onde tu estiveras, ou onde você tinha estado, ou onde vocês tinham estado antes, e aqui a resposta, eu tinha estado no horto, ou eu estivera no horto, nós tínhamos estado, nós estivéramos no horto. Aqui vocês vão reparar que a terminação é diferente. Veja, aqui é as, atis, am e ramos. E veja que eu não traduzi como eu estive, tu estiveste, mas eu estivera, tu estiveras, etc. Por quê? Porque aqui nós temos outro tempo verbal. O que eu coloquei aqui para vocês é o pretérito perfeito. Então, vamos agora para o pretérito mais que perfeito. Então, na língua portuguesa, se o verbo
ser estar, eu posso eu fora, tu foras, ele fora, ou eu tinha estado, tu tinhas estado, ele tinha estado, etc. Então, fueram, fueras, fuerat, fueramos, fueratis, fuerant. Então, vejam que o radical permanece o mesmo, porque é o radical de perfectum, ou seja, nós vamos utilizar esse radical para o pretérito perfeito, que nós temos aqui, para o pretérito mais que perfeito, que nós temos aqui, e também, por um tempo que nós não vimos ainda, que é o futuro perfeito. Vai ser fu para o verbo ser estar. E depois as terminações. Para o pretérito perfeito é i, isti, it. Imus, istis, erant. Para o pretérito mais que perfeito será eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Nós já vimos isso para a primeira conjugação. Mas, repetindo, os tempos, as terminações dos tempos do perfectum, terminação, modo temporal, número pessoal, elas são idênticas para todos os verbos. Então, veja, aqui a minha terminação modo temporal é era, e depois número pessoal, MST, mustis, NT. Ou simplesmente eu posso colocar que a terminação no pretérito mais que perfeito, do indicativo, ativo será eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Continuando. Número 2. Iram superavisse res magna est. Então, o que nós tínhamos conversado é superare é superar. Superavisse é ter superado, ter vencido. Então, ter vencido a ira é uma coisa grande ou é grande coisa. Na língua latina, para lembrar, nós temos basicamente as mesmas classes de palavras que nós temos na língua portuguesa, ou seja, substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, etc., preposição, conjunção, etc. No entanto, nós não temos uma classe que nós temos na língua portuguesa, que é o artigo. Então, no latim, nós não temos artigo definido, artigo indefinido. E como nós colocamos isso na tradução? Vai pelo contexto. Então, aqui eu poderia traduzir ter superado a ira é uma grande coisa, simplesmente sem colocar nada no português, sem artigo, é grande coisa. Então, res rei é uma palavra na língua latina que tem muitas possibilidades de tradução. Para que vocês tenham uma ideia, vou vir aqui no dicionário e colocar res. Então, res rei. Então, vejam aqui o número de possibilidades, tá? E dicionários mais completos vão trazer ainda muito mais coisa. Então, realmente depende do contexto, mas a ideia é de coisa. E ela pode se juntar com algumas palavras. Por exemplo, aqui no número 3, nós vamos ter res publica, res populi est. Então, quando eu tenho com o adjetivo pública, né? Publicus, publica, publicum, res é feminino, por isso nós temos res publica, literalmente significa a coisa pública. Só que normalmente nós vamos traduzir isso, posso traduzir como a república ou simplesmente como o Estado. Por quê? Porque mesmo na época imperial, no Império, era utilizada esse termo res publica, porque não tem a ver com a forma de governo, se é monarquia, se é uma república, se é um império, mas ao Estado, ao conjunto das coisas. Claro, né, que a palavra pública tem essa ideia, né? Publicus, publica, pública. Então, a coisa pública, ou seja, o Estado, a coisa pública, res populi est, é uma coisa do povo. Então, a coisa pública é coisa do povo. O Estado é uma coisa do povo. O Estado é algo do povo. Enfim, eu posso adaptar. Magistratus Republicae Romanae viri strenui erant. Então, aqui eu tenho o meu verbo, pretérito imperfeito do verbo ser estar, eram. Quem eram? Então, eu tenho que buscar o meu sujeito, que estará no plural. Está aqui, magistratus. Então,
os magistrados. Os magistrados do quê? De qual lugar? Então, eu venho aqui e eu percebo que eu tenho um genitivo, rei publicae Romanae. Então, vejam que res publica se declina juntamente aqui, romanos, romana, romano, é um adjetivo. Então, rei é genitivo singular. Então, aqui, ó, rei, genitivo, ei, terminação, genitivo singular. Então, os magistrados do quê? Da República Romana, ou do Estado Romano, eram o quê? Eram homens corajosos. O adjetivo strenuus, posso traduzir como corajoso, diligente, aqui diversas possibilidades. Strenuus, então, strenuo, ativo, corajoso, vivo, intrépido, infatigável. Eu vou manter aqui a tradução de corajoso, mas vocês veem que há diversas possibilidades. Então, os magistrados da República Romana, do Estado Romano, eram homens corajosos. Então, no latim, nós temos a palavra de terceira declinação, que nós não vimos ainda, homo homines, que tem a ideia de homem enquanto humanidade, sexo masculino e feminino, né? É a espécie humana toda englobada. Agora, quando nós utilizamos o substantivo de segunda declinação, wir, viri, então, a maioria das palavras de segunda declinação terminam com us, algumas com es, por exemplo, livro, liber, e pouquíssimas, especificamente essa que nós vemos agora, homem, varão, termina com ir. E aqui, só que todas as terminações, elas são idênticas, com exceção aqui de us, masculino us para o vocativo, e para o nominativo singular, que ele já é apresentado, mas de resto as terminações são idênticas. E wir-wiri é o homem varão, o homem do sexo masculino. Então, os magistrados da República Romana, do Estado Romano, eram homens corajosos. Magistratus strenui, veja que o adjetivo é strenuus, strenua, strenum, é um adjetivo de primeira classe. Então, se magistratus, que é uma palavra de quarta do gênero masculino, então aqui eu tenho quarta declinação, nominativo plural, masculino, tá aqui ó, os strenus. E o adjetivo, ele é masculino, o adjetivo, como é adjetivo de primeira classe, lembrando que todo adjetivo de primeira classe, se for masculino, segue o padrão da segunda declinação, né? Se for masculino ou neutro, se for feminino, da primeira. Então, se aqui magistratus é nominativo plural masculino, aqui eu vou ter que ter masculino nominativo plural, ou seja, terminação em i, nominativo plural masculino. Por isso eu tenho magistratus strenui, e não outra terminação qualquer. Administravant rem publicam Romanam. Então, os magistrados corajosos administravam a República Romana. Ou o Estado romano, enfim. Populos romanos Republicae fidem servabat. Aqui meu verbo, pretérito imperfeito, essa desinência modo temporal ba. Então nós vamos ter o ba e depois as desinências número pessoais, MST, mustis, NT. Esse ba indica pretérito imperfeito do indicativo, que na língua portuguesa é o nosso vá. Então, se eu quisesse... no português eu falo, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Na língua latina, como que eu falo? Amabam, amabas, amabat. Amabamos, amabates, amabant. Então o B se transformou em V na língua portuguesa, só que se mantém em outros idiomas, por exemplo, no espanhol. Eu amava, tu amavas, ele amava, etc. Então, tradução. O povo romano conservava, né, ser wabat, é de conservar, salvar, guardar, conservava o que a fé, que eu posso traduzir também como lealdade, uma palavra de quinta, acusativo singular, termina
conservava a lealdade a quem? À República. Essa República, né, conservava a lealdade ao Estado, é dativo singular. Então, vejamos, res rei é uma palavra feminina de quinta declinação. Então, vamos aqui na quinta declinação, vamos ao dativo singular e nós temos a terminação e. Além disso, tem um adjetivo aqui, publicus, publica, publicum. É um adjetivo de primeira classe. Nós acabamos de falar que, se esse adjetivo for masculino ou neutro, terá as mesmas formas dos substantivos da segunda declinação. Agora, se for feminino, é a primeira declinação. Então, como res é feminino e o adjetivo concorda em gênero, número e caso com o substantivo ao qual ele se refere, então, feminino, nós temos que ver como que é o dativo singular da primeira declinação. Então, dativo singular, primeira declinação, terminação ai. Então, por essa razão, nós vamos ter Republicae. Então, o povo romano conservava a lealdade ao Estado, ou à República, à coisa pública. A última frase do 3, semper paratus erat, referindo-se ao povo romano, semper paratus erat pro republica laborare. Então, ele, o povo romano, estava sempre preparado para o quê? Para trabalhar o pro. Pro significa em favor de, em defesa de. E é uma palavra que pede caso ablativo. Então, em favor da república, em favor do Estado. Re é ablativo singular, de quinta declinação, e aqui pública é ablativo singular feminino de um adjetivo de primeira classe, que é idêntico ao ablativo feminino singular da primeira declinação. Bem, vamos agora para exercício número 4. O texto a gente, né, Cicero et Catilina, nós vamos deixar para a próxima aula, Cícero e Catilina. Res secundae nobis iucundae sunt, res adversas superabimus, in rebus secundi superbi non erimus, spe rerum secundarum res adversas toleramus. Então, sunt é o nosso verbo, é o verbo ser estar na terceira pessoa do plural do presente, são. Então, o que são? Então, veja que o res, normalmente, ele pode ser acompanhado de um adjetivo, e aqui é o adjetivo secundus, secunda, secundum, que significa, nesse contexto, agradável, tá? Nós temos também, na navegação, res ventus, né, o vento, ventus secundus, é o vento favorável, é o vento que bate, né, por detrás. Então, favorável, né, agradável. Então, as coisas favoráveis, né, as coisas favoráveis são o quê? São agradáveis, né, agradável é iucundus, iucunda, iucundo. Eu tinha colocado secundus como agradável, desculpa. As coisas favoráveis são agradáveis para nós. Nobis é dativo. Então, venho aqui no meu quadro de pronomes. Para nós é primeira pessoa do plural. No dativo, para quem? Nobis. Então, as coisas favoráveis são agradáveis para nós, ou as coisas favoráveis nos são agradáveis. Ponto. Superabimus, venceremos. Nós venceremos o quê? Res adversas, nós venceremos as coisas adversas. Eu posso traduzir aqui como as situações adversas. In rebus secundis superbi non erimus. Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. É o futuro imperfeito do verbo ser e estar. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Então, aqui é non, né? Ou seja, nós não seremos o quê? Nós não seremos soberbos, nominativo masculino plural, no quê? Nas coisas
favoráveis. Ou seja, nós não vamos ser soberbos, nós não vamos nos gabar quando todas as coisas estiverem dando certo. Não, não seremos soberbos nas coisas favoráveis. Ponto. E aí nós temos spe rerum secundarum res adversas toleramos. Então, nós, aqui é presente, nós toleramos, nós suportamos o quê? Nós suportamos, eu preciso de um acusativo. O meu acusativo está aqui, ó, res adversas. Nós toleramos, nós suportamos as coisas adversas, as situações adversas. E aqui, spe, meu ablativo singular, ou seja, na esperança. Nós suportamos as coisas adversas na esperança. Na esperança do quê? Genitivo plural. Rerum secundarum, na esperança de coisas favoráveis. Ou, se nós formos manter em nossa tradução a mesma lógica aqui, ou seja, na esperança de situações favoráveis, nós toleramos situações adversas. Número 5. Cur non cantas. Né? Cur é por quê? Porque tu não cantas. O quid também pode ser traduzido como porquê, ou seja, também pode funcionar como um advérbio interrogativo. Quid tu quessas cantare, quessare, nesse contexto, é de hesitar. Por que tu hesitas em cantar? Nós não dubitamos cantare. Nesse contexto, o verbo quessare e dubitare podem funcionar como sinônimos, ou seja, hesitar. Então aqui eu posso traduzir, nós não duvidamos em cantar, ou nós não hesitamos em cantar, tá bom? Porque tu não cantas, porque tu hesitas em cantar, nós não duvidamos em cantar, ou nós não hesitamos em cantar. E última frase, Corvus ater in horto fuit, signum rerum adversarum. Então, os romanos eram muito supersticiosos. Nós também somos, né? Porque às vezes depende do ponto de vista. Então, fuit, esteve. Quem esteve? Corvus ater. Aqui, ater atra atrum, tá? Então, um corvo preto esteve no horto, ou seja, no jardim, vírgula. Signum rerum adversarum, ou seja, sinal de coisas adversas. Lembrando que o adjetivo adverso é adversus, adversa, adversum. Então, e a palavra res rei é feminina. Então, rerum é o quê? Rerum é genitivo plural de quinta declinação. Adversarum é o genitivo plural de adjetivo de primeira classe. Como é feminino, emula a primeira declinação. O genitivo plural da primeira declinação é em arum. Então, signum rerum adversarum, sinal de coisas adversas. Muito bem, pessoal, vamos deixar por aqui. Qualquer dúvida vocês podem me escrever e né, nós vamos solucionando pouco a pouco. Às vezes é muita informação, então você pode parar o vídeo, escutar novamente, estudar um pouco, colocar no 0.5 talvez, se quiser mais lento, ou se está lento para você, coloca aí no mais acelerado, e assim a gente vai indo pouco a pouco assimilando todo o conteúdo. Muito obrigado e bons estudos para vocês.